olha, eu alfinetei e todas as partes casaram perfeitamente. Então, você pode ver que aqui, olha, o alfinete exatamente onde é necessário, olha aqui. Então, a gente vai costurar até aqui, parar, depois começar do lado de cá, parar aqui. E aí, teremos que fazer um pique aqui, tirando a pontinha, aqui também na gola, para poder virar isso bonito para o lado direito. Feito isso, nós vamos passar a ferro, alinhavar, né, para fixar, e aí vai chegar a hora de unirmos a gola pela costura das costas até o ombro, né? Então ela é unida de ombro a ombro na costura costa, no decote e costa, tá? Então essa é o que nós vamos fazer agora. Porque primeiro, olha, tem os piques, então eu viro aqui, passo exatamente no vinco. E aqui eu já encontrei com o alfinete as duas golas perfeitamente. A mesma coisa, eu vou começar daqui, eu começo do pique e venho até aqui. Então não tem erro, tá? Ó, o segredo está nos piques que nós demos durante a confecção dessa peça. Se não fez, se fez mal feito, se não olhou com cuidado no molde, então você não chega nesse ponto aqui com essa facilidade. Tá? Então, primeiro eu costuro aqui para firmar a gola. Depois eu venho e costuro a lapela daqui até aqui. Tá tudo, olha, virado do lado certo. O ponto peso, olha, eu fiz virado para um lado e virado para o outro. Quando a gente desvirar isso para o direito, é que vocês vão ver o efeito dessa operação. Aqui eu já costurei, virei, dei aqueles piques que eu falei. Com o uso da tesoura, eu consegui dar esse formato ao bico. Aqui já foi mais fácil por causa do formato da gola. Então, aqui ainda nem passei a ferro. Tá tudo virado, olha. O ponto peso desse lado, né? Então, a gola vai virar bonita, olha, né? Então, assim, a gente chegou nesse ponto aqui com muita facilidade. Você pode ver que tá tudo bonito, tudo casando, tudo certinho, né? Tudo bem determinado desde a modelagem. É isso que nós queremos. Então, eu vou virar o outro lado, que está ainda, ó, só com a costura feita, né, ó. Então, eu nem dei o pique ainda. Então, aqui, olha, na gola, eu tiro um pouco. Aqui na lapela eu tenho que tirar mais, que o bico é mais fino, ó, deixo só um pouquinho de costura. Esse pedacinho aqui também, olha, a gente tira essa quininha aqui, ó, de um lado, e depois tira do outro. Então, é isso que a gente faz. E depois a gente vira para o direito, né? Tendo cuidado de, com o uso da tesoura, a gente consegue fazer esse biquinho legal e tudo mais. Aí depois a gente vai agora alinhavar tudo e pregar, fixar a gola no decote e costa. Tá vendo aqui, ó? Os bicos estão exatamente no mesmo formato, tudo do mesmo tamanho, tudo encontrando certinho. Eu ainda não alinhavei, não passei a ferro, simplesmente fiz aquela operação que eu te mostrei anteriormente. Os piques, né, tirando o excesso de costura, virando com o uso da tesoura, dando o formato aqui. Antes de fazer qualquer coisa aqui, de passar ferro, alguma coisa, a gente tem que alinhavar, porque no alinhavo eu vou ajeitando com a mão e vou fazendo alinhavo contornando. E aí a gente já vai prender no decote e costa e depois já é a finalização aqui da barra, né, de parte da barra e a colocação das mangas, que a gente ainda não mexeu nelas.
Bom, aqui eu tenho, coloquei sobre a mesa, virei o forro. Então tem as costuras do meio costa, as costuras da gola estão abertas. E o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrá-las, alfinetar aqui, que vai ser costurado assim, ó. Eu vou unir aqui, a gente vai costurar até o ombro, lembra que eu falei? Então olha aqui, ó. Ombro com ombro. Primeiro a gente encontra, né? O meio costa com meio costa, ombro com ombro. Depois o que a gente faz? A gente alfineta. E agora nesse caso no sentido da costura mesmo, para nos auxiliar, porque tem essa emboladinha aqui de costura. E também é um trabalho feito à máquina. Ó, se eu quiser, eu posso alinhavar nesse pedaço aqui, normalmente alinhava, usa uma cor diferente para você poder retirá-lo depois de feita a operação de costura na máquina. Ó, ombro com ombro, costuras abertas, né? Eu estou prendendo apenas um lado da costura, ó. Ombro com ombro, exatamente, ó. Tem que ficar perfeito. Não entorta, né? Ó, coloco na costura. Tem gente que detesta fazer as correções no molde. Uma grande maioria, sabe? E eu acho isso tão bobo, porque assim, tudo que a gente faz no molde, que a gente acerta e fica tudo ok, determinado, eu tenho toda essa facilidade na hora da montagem. Então você vê aqui, ó, a minha gola está presa, ó, né? Ainda por alfinetes, mas ela vai ficar presa agora por costura. Olha, o ponto peso não deixa que o lado do avesso fique desvirando, ele segura a peça. Isso nem passei a ferro, nem está pronto ainda. Então, olha que maravilha, né? Então, faz até essa parte, faz tudo com cuidado, como a gente está te orientando aqui, você vai ter uma peça de qualidade, de alta costura e vai ter sucesso no seu empreendimento. Mesmo que seja só para você. Olha que delícia, quando você mostra uma peça que você fez para você e que as pessoas falam, puxa, mas como está bem feita, você pode ver a peça do direito, do avesso, e ela está bem feita, né? Então é isso que a gente busca em todos os nossos trabalhos. Bom, as mangas, por exemplo, a manga foi entretelada, a cabeça da manga, né? A gente já havia cortado aquela entretela, emendou as partes da manga, passou o ponto de encolha, né? Que é um ponto de franzido. Então, depois da manga totalmente fechada, a gente passa o ponto de encolha por ela toda, para poder distribuir sem problema. Porque em algumas pessoas passam o ponto de encolha só onde a gente realmente precisa. E isso gera franzido indesejado, tá? Então, a colocação da manga, nós já havíamos feito aqui, olha, da costura lateral para frente é 3 centímetros, né? Então, a gente marca, olha, aqui está a costura lateral da manga. Então, a lateral da manga não encontra com a lateral do corpo, né? Isso aí é de prática, porque a do corpo ela foi deslocada para as costas, a manga não é deslocada, tá? Então a manga tá aqui dessa forma. Então a gente colocou as 4 mangas aqui, as 2 do tecido e também as 2 do forro, tá? Eu coloquei a entretela no tecido, mas poderia ser colocada no forro também. Então, isso não altera, né?
Esse é o tipo da coisa que não altera se você fizer num lugar ou outro. Ponto de encolha, embeber, se você está na sala de aula, veja lá aquela aula completa da Gola Esporte. Lá eu fiz passo a passo como embeber uma manga, né? Embeber não é dar franzido, é dar formato. Então isso que a gente fez aqui. Esse blazer ele tem uma manga tradicional, ela não tem franzido. Vai ficar lisa na peça. Só que a manga tem esse abaulado e é necessário passar o ponto de embeber, né? Então feito isso, o que vai ser feito agora? Vou para a máquina, vou prender a manga, a gente tem 1 centímetro de costura, continua trabalhando isso. Depois a gente retira essas linhas, né, que são dos pontos de encolha que nós fizemos, né, não deixa nada. Tudo que você fizer, tipo ponto de encolha, alinhavo, nada disso se deixa na peça, né? Lógico que você sabe disso. Então aqui, olha, chegamos nesse ponto. Depois das mangas colocadas, é a hora da ombreira, né? Para essa peça, nós temos uma ombreira de feltro bem fininha, bem delicada. Então, daqui a pouco eu volto, já mostrando as mangas prontas e a colocação da ombreira. E aí vem aquele pulo do gato, né? Como unir as barras da manga do tecido com a manga de forro. Chegou a hora de unir as mangas, tecido e forro, né? Já criando aquela barra viradinha para dentro. E nesse momento é que a gente entende por que todos os cuidados na modelagem são importantes. Porque olha a facilidade, tudo casa, eu não preciso estar lá ajeitando, não ficou uma manga maior do que a outra, entendeu? Eu já programei tudo com antecedência, então aqui nesse momento está tudo ok. Eu vou agora virar outra manga para você entender como foi que eu cheguei nesse bolo aqui, né? Então vamos lá. As duas mangas estão uma dentro da outra, olha aqui, ó. A manga do forro está dentro da manga de tecido. O que eu vou fazer? Eu vou virar a ponta dessa aqui, virar a ponta dessa, costura com costura. Virei e segurei. Agora eu vou enfiar a mão por entre tecido e forro. E vou pegar exatamente, ó, aqui, ó, onde eu virei. As barrinhas que eu virei aqui, tá vendo, ó? Peguei as duas, viu? Ó, agora eu puxo pra dentro. Posso largar, não. Aí nesse ponto, eu tenho uma manga de um lado, a outra manga do outro, ó. Então, aí eu já começo costura com costura. E vou alfinetar. Vou para outra costura. Ó. As costuras estão abertas. Eu tive o cuidado de passar ferro, né? Então, todos esses cuidados surtem o efeito que a gente precisa, ó. Perfeito, né? Ó, casando bonitinho. Vou botar um alfinete aqui. Aí viro aqui, né, ó, o restante da manga. Ó. Casado bonitinho. Aí eu vou colocar mais uns 2 alfinetes aqui. Olha, não tem nenhuma preguinha, nada, né? Então, isso é, assim, perfeito. Dá uma tranquilidade, né? Ó. Agora a gente vai lá pra máquina. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar na máquina e passar uma costura aqui a 1 centímetro. E depois puxar as mangas pra dentro de novo. Então, quando eu puxar, já fica pronta. Aí eu já vou te mostrar isso já feito, né? Eu vou costurar lá, ó. A manga tá aqui por dentro, tá alfinetada. Se for difícil para você entender essa fase,
reveja aonde eu puxei a manga, porque é só daquele jeito mesmo, não tem outro. Como já está gravado, não precisa de eu reprisar, né? Você pode rever quantas vezes forem necessárias. E é isso aí, eu vou lá na máquina, vou costurar e a gente volta aqui para te mostrar isso, tá bom? Bom, vamos lá, né? Cadê o bolinho aqui da minha manga? Aqui está ela. Com os alfinetes dessa forma, eu vou agora costurar aqui, né? É uma coisa que pode ser feita, eu não gosto muito não, porque eu tenho medo de quebrar a agulha, sabe? Mas com os alfinetes nessa posição, a gente pode passar a costura em cima deles, ó. Sempre parando com a agulha no tecido para firmar, senão eu posso bagunçar a coisa aqui. Eu realmente não sinto muito confortável em passar em cima do alfinete, não. Eu acho que eu já quebrei uma agulha uma vez e foi no meu olho. E acho que todo cuidado é pouco nessa questão, sabe? Colocar, pronto. Finalizei a costura. Agora vamos cortar esses excessos aqui de linha, né? Nós precisamos ainda tirar a linha do ponto de encolha das nossas mangas, tá? Então isso aí é só puxar, porque ela é um ponto grande, tira tranquilamente. Principalmente se você fez numa cor diferente. Às vezes você tem duas máquinas, você deixa uma para isso. Bom, agora aqui com esse embolo, como é que vai ser a história, né? Eu vou aqui, ó, enfiei a mão e puxei pro lado fofo, tô puxando pro lado fofo aqui, ó. Já tá virada, costurada, bonitinho, ó, né? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui na costura lateral, colocar um alfinete agora, porque depois eu vou ter que passar uma costura prendendo isso. Aqui, ó. Eu não vou passar essa costura nesse momento, porque eu ainda tenho que prender a ombreira, né? Então eu só vou botar o alfinete aqui, para já sentir como que a manga ficou. Ó, pus o alfinete, então assim, depois eu vou costurar. Igual a gente fez lá na gola, só que aqui eu não abro costura, tá vendo, ó? Costura normal. Só mesmo para firmar, para não ficar dançando no corpo depois. Então eu tenho aqui a manga, ó, já colocada. Ó minha barrinha aqui, ó, que bonita que ficou, ó. Tá vendo? Lembra que o forro era menor 5 centímetros? Então, por isso que já virou legal.